Olá! Nesta aula nós vamos falar para vocês sobre os timers existentes no Arduino. Quero lembrar que o Arduino Nano do nosso trabalho, além do Uno, Micro, Mili e Lilipad, e essas plataformas Arduinos, elas utilizam o Atmega 328P. Portanto, muita coisa do que se sabe sobre timers se sabe através do estudo do microcontrolador Atmega 328P. Vamos em frente. Começamos vendo as características externas que estarão envolvidas com o sistema. No nosso caso do Arduino, nós temos aqui em primeiro lugar o clock externo do timer 1. Ele está no digital 5. E temos também o timer 0, é o clock externo dele, no D4, digital 4. E são pinos de entrada que podem fornecer tanto impulsos de tempo com outros níveis de tempo, como também pode ser utilizado como counter, porque os timers também são contadores. Lembrando que timer é um contador de impulsos de tempo, mas eles podem funcionar como contadores de eventos externos. O tempo no Arduino. São disponibilizados, senhores, os seguintes comandos de tempo na IDE. Mas eu não gostaria de ficar apenas lendo isso aqui. Gostaria de lembrar aos senhores o seguinte, que na verdade o Arduino, por se tratar de uma plataforma, desde os primeiros modelos, ele já traz uma ideia de pré-configuração. Então, não é normal você configurar o funcionamento de nenhum dos timers. Se você quiser conhecer um pouco mais os timers na família Atmega, é muito fácil. Visite o meu site e veja a apresentação sobre os timers do Atmega 328P em particular, que é fruto do nosso estudo. No nosso caso, os tempos foram transformados em delay, ou seja, uma das aplicações. Nós temos também, além do delay, nós temos o delay microsegundos, nós temos também o milis, nós temos também o micros. Com estes 4 comandos, eu consigo fazer controles de tempo dentro do Arduino. Quero lembrar de novo que o Arduino, por se tratar de uma plataforma, oferece alguns recursos mais ou menos pré-moldados. Nada impede que você ultrapasse esta linha de modelo. Porém, essas são as coisas mais prontas que ele tem e, para a maioria das aplicações, elas se encaixam bem nos processos de tempo, como você vai ver adiante. A primeira função desta lista é o delay. O comando delay pausa a execução de um determinado programa por um certo tempo em milissegundo. Certas coisas vão continuar a acontecer paralelamente. É mais ou menos da seguinte forma. Dentro do circuito integrado do Atmega presente na placa do Arduino, você tem uma região do circuito integrado que é o timer. Todos os timers têm as suas regiões interagindo. Então, eles não fazem parte do bloco principal. São regiões separadas. Então, a função delay não desabilita, por exemplo, as interrupções. Isto é o mesmo que dizer que a comunicação serial vai ser gravada no RX, dentro do Atmega, claro. PWM, que é acionado pelo comando analog write, vão ser mantidas, independente do delay estar funcionando. O delay utiliza o timer 0. Nós temos o timer 0, timer 1 e timer 2 no Arduino Nano e no Arduino Uno. A segunda da lista é o delay microsegundos. Ele trabalha da mesma forma que o delay tradicional trabalha em milissegundo, mas aqui nós vamos operar em microsegundo. O tempo será parado por alguns microsegundos. Quando eu digo tempo, estou dizendo sobre o programa do corpo principal. Eu gostaria de lembrar que na situação que nós temos hoje,
o maior valor que se pode pôr no parâmetro do delay microsegundo é 16.383. Lembrando que valores maiores podem acabar produzindo um delay extremamente curto. E por isso a range dele vai produzir atrasos de 3 microsegundos a 16.383 microsegundos. Valores menores não serão muito precisos. É interessante, porque quando você trabalha muito próximo de valores inferiores a 3 microsegundos, ele perde a precisão porque não cabe no contador de tempo dele. Um detalhe que é interessante lembrar é que a partir da versão do Arduino 0018, o delay microsegundos não mais desativa as interrupções. O comando deve seguir o seguinte processo. Esta é a sintaxe correta para ele. Você vai colocar delay microsegundos e entre parênteses como parâmetro você vai colocar o valor em microsegundo. Como o valor é de 16.383 e ele não vai fazer range de valores quebrados, então sugere-se o uso do tipo int. Quando se trabalha com o tipo unsigned, você usa qualquer valor entre 0 e 65.535, lembrando que o limite do delay microsegundo é de 16.383, o que obviamente cabe em um int. Finalmente nós chegamos ao millis. O millis é um pouco diferente. O millis retorna o número de milissegundos a partir do momento que o Arduino começou a executar o programa. Programa, quando nós falamos programa corrente, é aquele que estiver sendo processado dentro da flash ROM do Arduino, naquele momento. Ele sempre tem o programa principal. Este valor, ele vai estourar, tá ok? Mais cedo ou mais tarde, porque é um contador, ele tem limite de tamanho. Isso está previsto para voltar a zero após mais ou menos 50 dias de processamento. Também temos que tomar um certo cuidado com a sintaxe, que agora fica diferente. Olhe que interessante, ao invés de você atribuir um valor para o millis, na realidade você vai recuperar dele através de uma variável. Vamos criar uma variável chamada variável, por exemplo. Então, o comando deve ser escrito desta forma. Variável é igual a millis, ou seja, na variável chamada variável, eu vou devolver a quantidade de milissegundos a partir do momento que ele iniciou até o momento corrente quando você executa este comando. Sugestão também, como os valores serão grandes, sugere-se usar o tipo unsigned int, para ter valores de 0 a 65.535, ou ainda o unsigned long. O lembrete aqui é que o millis utiliza o timer 0. Agora chegamos ao micro. O micros é um comando que vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. Ele vai fazer a devolução de quantos microsegundos se passou desde que o Arduino iniciou a execução do programa. Ele tem suas vantagens, tá ok? Esse valor é um pouco mais curto e, portanto, ele estoura em pouco tempo. Ele vai voltar a zero mais ou menos após 70 minutos. É o máximo que ele suporta, tá ok? Existe uma plataforma, um novo board, chamado Portenta. A função tem uma resolução de 1 microsegundo em todos os núcleos. O problema é que o Portenta tem 2 núcleos de processamento, é dual core. Finalmente, nós temos aqui nos boards maiores, como é o caso do Dui 1009 e o próprio Nano, que são boards de 16 MHz, a função tem a resolução de 4 microsegundos. O valor que volta sempre será um múltiplo de 4. Vamos aproveitar um pouco mais e falar alguma coisa sobre o próprio Portenta. Portenta é um lançamento recente do Arduino. É mais uma plataforma interessante. Nós temos aqui um dual core, ou seja, mesmo que a velocidade de processamento seja
aparentemente inferior aos outros, pelo fato dele ter 2 núcleos, ele processa paralelamente, o que torna o desempenho dele muito mais eficiente. Aqui no caso, ele usa um ARM Cortex rodando a 480 MHz. Posso ter também um Cortex do tipo M4 rodando a 240 MHz. E outra coisa, os núcleos permitem ainda a chamada de funções entre eles, o que significa que nós podemos fazer multiprocessamento. O multiprocessamento é uma combinação onde você põe os 2 núcleos para trabalhar em coisas diferentes e eles podem trocar informações entre si. É um nível de programação bastante avançada e que pode ser empregado com esse núcleo. Nós temos ainda boards mais lentos, de 8 MHz, lembrando que o Nano é de 16 MHz. No caso aqui é o LilyPad. Neste caso, a resolução é de 8 microsegundos, quero dizer, o valor que retorna da questão do tempo dele no LilyPad são múltiplos de 8. Olha aqui o LilyPad, uma imagem dela, e tem a sintaxe do comando que vai ser muito parecida com a do anterior. Você tem uma variável igual a micros e você coloca ali o valor, ou seja, quanto tempo se passou desde que o programa começou até você executar essa instrução. Sempre que você trabalha com valores grandes, sugere-se que você use, porque o long ele tem bastante espaço para você trabalhar, mais do que o 65.536, o que ajuda bastante. Outra coisa que se faz também, né, é um lembrete que ele também utiliza o timer 0. Todos estes dispositivos, que nós falamos de timers, podem ser operados manualmente. Vamos dar uma espiadinha neste detalhe. Primeiro, umas considerações gerais. Como nós temos um tamanho de apresentação relativamente curto, os detalhamentos de funções particulares, como é o caso de cada um deles, se você quiser ver como que os timers operam efetivamente, eu sugiro você assistir o vídeo que fala sobre o estudo dos timers dentro do Atmega 328P, presentes no Uno, no Nano, no Mini, no Micro e no LilyPad. Vamos começar pelo timer 0. Muito bom. O problema é o seguinte, o timer 0, como ele vai estar dentro da família Arduino, ele vai estar sendo operado com micro, milli, microseconds e etc., significa que você não pode abusar do timer 0. Então ele tem algumas restrições, sim. O timer 0 não pode ser utilizado diretamente sobre o Atmega 328P presente na plataforma Uno e Nano, os mais usuais. Mas eu gostaria de lembrar o porquê desse lembrete aqui. Imagine que você resolveu fazer uma configuração do timer 0. Você já trazia umas certas experiências do Atmega e você falou, vou criar uma rotina de tempo aqui. Vai começar a ocorrer conflitos. Você pode até mexer nas características do timer 0, mas o sistema não vai permitir a compilação, porque compromete os comandos internos do Arduino. Então ele bloqueia a compilação. O timer 1. O que falar sobre o timer? Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas uma coisa interessante é que o timer 1 dentro do Arduino, ele é utilizado nos controles de servo, ou seja, no PWM. A geração do Pulse Width Modulation dentro da família Arduino, no caso em particular do Uno e do Nano, o timer é usado na biblioteca. Consequentemente, ele não vai permitir o uso em outras aplicações. Ou o que é pior, se ele permitir, você pode ter problemas no funcionamento do PWM. De qualquer forma, você pode se arriscar com ele
desde que você não esteja utilizando comandos para a função de PWM. Imagine a cena. Você não está usando PWM, então você tem o timer 1 à sua disposição. Um lembrete que no Mega, esse timer só é utilizado para controlar servo se o projeto estiver usando mais de 12 servos, mais de 12 saídas PWM. E o timer 2, que dizer sobre ele? Bom, o timer 2 é utilizado, por exemplo, para a função tone. Ela produz tons colocando parâmetros de 0 a 255. Se você não estiver utilizando a função tone dentro do seu programa para gerar sinais de áudio, então não há problema nenhum em você utilizar o timer 2 para outras funções. Então veja bem, timer 0, timer 1 e timer 2. Acaba aí? Não. No Uno, no Nano, no Mini, no Mili e no Lilipad, aqui está encerrado os timers. Ele acaba no 2. Mas existem mais timers. E quando você opera uma plataforma maior, aqui uma leve pitadinha para você sobre os timers 3 e 4. Estes timers, eles são utilizados no Mega. Então, o Mega tem 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui tem uma visão do Mega. É uma outra plataforma Arduino, que é maior, tem mais recurso, mas ela também tem as suas limitações. No caso, ele reserva isso daí da seguinte forma. Se você usar a biblioteca, ele vai reservar caso o seu projeto precise mais de 24 servos, mais de 24 gerações de PWM. O detalhe é que de 25 a 36 servos, o timer 3 vai ser utilizado. Se for de 37 a 48, é o timer 0. Aí você vai se surpreender. Paramos então no timer 4? Não. Tem mais um timer na família Arduino ainda, que é o timer 5. É só uma pitadinha, pessoal. É necessário muito estudo para você aprender a usar todos os detalhes dele. O timer 5 não está em qualquer lugar. Tá ok? No caso, por exemplo, do Mega, eu posso utilizar ele para algumas coisas. Por exemplo, para controle de servos, não tem problema você usar esse timer. Eu poderia falar mais algumas coisas, mas isso estaria extrapolando a proposta de apresentação. Nós falamos sobre os timers mais simples, 0, 1 e 2, que são normalmente utilizados, são os três, né, presentes no Atmega 328P. Em outras palavras, todas as vezes que você estiver usando uma plataforma Arduino que utilize o Atmega 328P, tudo que foi falado sobre o timer 0, timer 1 e timer 2 serão validadas. Muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia e até a próxima!